Boa noite, meus irmãos. Deus derrame sua graça, sua misericórdia sobre as nossas vidas. E, queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 11 da palavra de Deus. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. E a palavra do Senhor nos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, seja generoso às nossas vidas, sustentando-nos, perdoando-nos, fortalecendo, Senhor Deus, a nossa fé, dando, Senhor Deus, a cada um discernimento espiritual, para que em todo tempo, em todo momento, em todas as circunstâncias, sejamos servos úteis, testemunhas fiéis, e tenhamos realmente a Tua palavra na nossa mente, no nosso coração, de forma a exortarmos, a edificarmos, a construirmos, Senhor Deus, relações cristãs, a falarmos a Tua palavra transformadora e pregarmos salvação e arrependimento. Em nome de Jesus, o Senhor santifique-nos e também, Senhor Deus, que o Senhor anima-nos, porque nós estamos, Senhor Deus, dia a dia enfrentando dores, dificuldades, batalhas, que muitas vezes tira a nossa alegria, tira os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso ânimo. Por isso, vivifica-nos, Senhor Deus, no Teu poder e na Tua graça. Fortalece-nos, Senhor Deus, e nos faça fortes para as empreitadas do dia a dia, porque elas são duras e somente pela Tua graça podemos realmente enfrentar, passá-las e sermos vitoriosos. Põe a Tua mão, Senhor Deus, abrindo as nossas mentes ao entendimento, direcionamento da Tua palavra, sendo generoso a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, semana passada nós começamos o nosso tema que foi soberba. Nós estamos tratando sobre um tema geral que é ídolos do coração. E dentro disso nós começamos a falar sobre a soberba. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no texto base, que é o Salmo de número 131. Salmo de número 131. Livro dos Salmos, o Salmo de número 131. Diz assim a palavra do Senhor. Cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas para mim. Nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém, irmãos? Queridos, dentro disso nós estamos falando sobre esta soberba, e a soberba traz consigo algumas expressões que são similares a essa, como arrogância, orgulho, presunção, jactância, empáfia, altivez. Todas elas são nomes que trabalham a mesma coisa, que é a soberba, que estão ali realmente ao lado dela e que traz para nós o mesmo ídolo do coração, que é a soberba, e que dentro disso é uma das mais devastadoras, ou um dos mais devastadores ídolos do nosso coração.
Trazendo e, claro, mostrando para nós que quando eu não diagnostico realmente essa soberba, quando eu não percebo que eu estou prestigiando mais a mim do que a Deus, que eu estou realmente atendendo mais aos meus desejos e às minhas vontades, do que louvando, exaltando, conhecendo e dependendo de Deus, e eu estou sendo soberbo. Tanto que nós terminamos semana passada citando o livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 24, que vai dizer o seguinte, quando ele vai definir o soberbo. Ele diz que, quanto ao soberbo, ele é presumido, zombador é o seu nome, ele procede com indignação e arrogância. Nós fechamos semana passada mostrando que ele faz isso para com o próximo, ele faz isso com qualquer um que esteja à sua volta, e principalmente ele também faz isso com Deus. Por quê? Porque ele entende que ele está num padrão maior ou mais alto e que todas as outras pessoas e até mesmo Deus está lá para o servir. Então, quando eu uso as pessoas simplesmente enquanto elas têm utilidade para me servir e elas estão ali disponíveis a mim, se elas não estão, elas não me servem, né? E aí nós brincamos, né, usando expressões, dizendo o seguinte, que um ato muito interessante é quando a criança realmente está lá, enquanto ela está abraçada em você, enquanto você está oferecendo a ela o que ela quer. Daqui a pouquinho, quando você deixa de dar aquilo que ela quer, ela faz o quê? Birra, ela faz careta, ela mostra para você, olha, não gostei. Quer dizer, ela berra, daqui a pouco você diz a ela, não, eu vou te dar aquilo que você quer. Diz, opa, parou, acabou, voltou tudo ao normal. Ele diz, cuidado, isso é um traço de soberba. Usando essa expressão, trazendo para nós que muitas vezes o soberbo é aquele que está ao seu lado, enquanto você tem utilidade para ele, enquanto você oferece algo a ele, porque ele simplesmente está ao seu lado, porque você é útil a ele. Quando você perde essa utilidade, você perde a significância para ele, porque ele não te acha nem igual a ele. Ok? Hoje nós vamos falar sobre as consequências dessa soberba. Então veja, considerando então que a soberba é um olhar exagerado a respeito de nós mesmos, tá? Então um orgulho de si, um orgulho das próprias realizações, tá? Uma altivez de espírito, onde eu estou considerando, tá certo? Que eu sou superior a tudo e a todos. Tá? Então, o que nós estamos dizendo é que essa consequência da soberba, ela está também ligada ao âmbito relacional. Então, quando eu me relaciono num padrão superior a qualquer um outro. Inclusive, nós citamos semana passada, inclusive com Deus. Então a soberba me faz ser igual a Deus, ou muitas vezes ser superior. E aí o grande problema hoje é que os crentes também entram nessa soberba cristã, que é achar que Deus está aqui para me servir. E se Deus não me dá o que eu quero, se Deus não faz o que eu quero, ele não me serve como Deus. Olha só como é que é interessante isso. Tá? Então nós estamos falando que essa soberba dentro do âmbito relacional. O que a soberba vai fazer? Vai nos afetar. Como? Nos nossos relacionamentos. Primeiro com Deus, com o próximo e também com a nossa própria alma. Olha só, 3 pontos que essa soberba nos afeta dentro da questão relacional, dos nossos relacionamentos. Atrapalha o meu relacionamento com Deus, atrapalha o meu relacionamento com o próximo e atrapalha o meu relacionamento com mim mesmo. Então ele está falando aqui da sua própria alma. Qual é a relação, a correlação que isso tem? Tá? Então, pensando aí, primeiramente, no seu relacionamento com Deus, veja só, a soberba vai deixar Deus como um segundo numa escala de valores, de ideias e de soberanos. Olha como é que é interessante. Se eu olhar dentro de um cristão soberbo ou de um cristianismo soberbo, ele está identificando o eu, o antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas, onde tudo está ali para o servir. E aí ele vai trazer justamente essa ideia de que os meus valores, as minhas ideias e a ação de soberania, olhando para Deus, ele não está no padrão de primeiro lugar. Ele não está no padrão mais alto, tá? Quem ocupa então esse primeiro lugar de forma indevida não é Deus, e sim o soberbo. E quem é o soberbo? Sou eu.
Eu que estou agindo com essa altivez, com essa arrogância, com esta empáfia, sou eu. Por quê? Porque quando eu olho para Deus, eu não olho Ele em primeiro lugar, eu olho Ele como... Vocês lembram daquela propaganda? James, por favor, traga o papel para mim. Como aquele que serve, ou um serviçal. Ele está ali para fazer a minha vontade. Então Deus não está em primeiro lugar nas nossas vidas. Deus deixa de ser aquele que realmente importa. Deus deixa de ser aquele o qual é digno de toda a honra. Por quê? Porque o soberbo coloca-se no lugar de Deus. Então toda a honra, toda a glória tem que ser a mim. Tudo aquilo que precisa ser feito, precisa ser a mim. Se não vier a minha, desculpa, não me serve. Aí você vai lembrar da expressão, do exemplo que eu dei atrás, da criança, ou do adolescente, ou do jovem, você pode ver. E você vai ver que tem muitas pessoas que estão neste período de transição, onde as pessoas são úteis a ele. Quando não fazem o que ele quer, muito obrigado. E quem tem filhos pequenos, né, quem tem aí relação com ele, sabe muito bem que muitas vezes parece que você está lá para o servir. E não para que eles entendam o padrão de crescimento e de estruturação. Então é justamente isso que nós estamos tentando apontar. Quando olhamos para Deus, o cristão faz o quê? Ele olha e diz o seguinte: Deus, ou você faz o que eu quero, ou senão, muito obrigado, você não é o Deus que eu estou esperando. Né? Então é justamente isso que ele traz. Então veja, guardadas então as devidas proporções, são as atitudes semelhantes à de Satanás. Olha só como é que é, sobre a sua queda, sobre a sua tentativa de usurpar a glória de Deus, e a tentativa também de usurpar aqueles que pertencem a Deus. Ok? Vamos lá? Isaías capítulo 14. Isaías 14. Olha o versículo 13. Isaías 14, versículo 13. Vai nos dizer assim, ó: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. E aí quando a gente olha para lá, está falando sobre a queda da Babilônia, está falando também sobre a ação de Satanás, sobre a sua soberba. A postura da qual ele está, onde eu serei o quê? Servido. Usurpar o lugar de Deus, como se Deus não fosse o Deus Todo-Poderoso. Então ele olha e diz o seguinte, olha, mudando ou guardadas as devidas proporções, a atitude que Satanás teve é uma atitude de soberba, que de alguma forma isso é idealizado e passado ao ser humano por causa do pecado original, e por isso o homem também, o ser humano também quer agir com esta mesma soberba. Ok? Então veja só, quando a gente olha aí para os nossos relacionamentos, e aí agora a gente está olhando para o próximo, porque nós olhamos para Deus e vimos aqui a ação do que nós fazemos para com Deus. Mas quando a gente olha para o próximo, nós vemos que este relacionamento vai passar a entender que eu sou muito mais importante, sou muito melhor do que o outro. Então, nada do que nós estamos dizendo aqui, eu sou mais importante, eu sou melhor do que absolutamente tudo e qualquer outra coisa. Então, quando eu estou me relacionando com o outro, olha, eu quero que você olhe para mim com alguém superior. Eu quero que você faça, eu quero que você seja útil. Porque no momento que você deixa de ser, obrigado, você não serve mais para mim. Não vai mais andar comigo. Né? Eu não quero mais ter nenhum tipo de relacionamento ou ligação com você. Porque não tem mais aquilo que você pode me oferecer, não é mais suficiente ou útil a nada a mim. Então veja, e se é assim, então veja, não há iguais na comunidade, não há semelhantes e muito menos há próximos. Quando a gente entra nesse padrão de soberba dentro dos relacionamentos com o próximo, eu não tenho ninguém que seja igual a mim, eu não tenho ninguém que seja nem sequer semelhante a mim, e não há condições de ter ninguém que seja próximo a mim, porque eu estou num padrão elevado. Então as outras pessoas não servem para caminhar comigo, não servem para andar comigo, não servem para me aconselhar, não servem, por exemplo, para me confortar, não servem, por exemplo, para orar por mim, não servem, por exemplo, para que eu sente ao lado dela dentro da igreja,
porque eu estou num padrão diferenciado. Veja só como é que a gente pode estender essas ações. Jesus vai fazer o quê? Desconstruir essa ideia. Como que ele vai fazer isso? Ele vai mostrar que não há realmente gente sem importância. E nós vamos ver aqui alguns textos. Primeiro, Lucas capítulo de número 10. Lucas capítulo 10. Olha os versículos 30 ao 37. Lucas 10, de 30 a 37. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, ó. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe por perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes o óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Então Jesus está desconstruindo que o servo do Senhor não pode de maneira nenhuma ter atitudes soberbas. E como é que ele desconstrói isso, queridos? Olhando para o nosso texto do Bom Samaritano, é citando 2 pessoas que se diziam religiosas, se diziam servas do Deus Altíssimo e que não agiram com o próximo ou com amor ao próximo. Mas mostra alguém que era colocado como realmente um terror no sentido de não ser um povo bom, não ser pessoas boas, pessoas justas, pessoas santas, e dizer, tá vendo? Eles que vocês desprezam, ele agiu de forma a amar o próximo. Ele agiu com o bem ao seu semelhante. Ok? Outro texto, Marcos capítulo de número 12. Os versículos 41 a 44. Marcos 12, 41 a 44. Marcos 12, 41 a 44. Marcos 12, 41 a 44. Vai dizer assim, olha. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondente a 1 quadrante. E quando os seus discípulos disse-lhes, em verdade vos digo, e chamando os seus discípulos disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Olha como é que é interessante aqui. Ele olha para nós e vai dizer, o que é que nos distingue? E vai dizer, o que distingue as nossas vidas, no fim das contas, é a humildade, tá? Que há entre salvos e não salvos. Isso que ele começa a afirmar para nós. É esta humildade que há entre salvos e não salvos. Volte lá para Lucas agora, o Evangelho de Lucas, capítulo 16. Olha aí os versículos 19 a 31. 16, 19 a 31. Ele vai dizer assim, olha. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão.
morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque minha língua, porque eu estou atormentado em chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males, e agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai: eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ele olha para nós e está justamente mostrando a importância de humildade. Muito possivelmente aquele homem, colocado aqui como rico, colocou as suas posses acima de todas as coisas. Estava vendo aquele homem pobre, humilde, comendo as migalhas da sua mesa e nem sequer, cheio de dinheiro e com muita comida, estendeu a mão, por exemplo, para atender as necessidades realmente de Lázaro. Porém, o julgamento divino é totalmente diferente do julgamento humano. É isso que nós devemos aprender. E o texto aqui não está dizendo que você tem que ser pobre para ir para o céu, de maneira nenhuma. Está dizendo que você tem que ser humilde e amar ao próximo. Então, se Deus me colocou dentro de uma condição muito boa, Ele me colocou nessa condição para quê? Para que dentro disso eu consiga auxiliar as necessidades necessárias do próximo. E aí eu sempre gosto de destacar isso, porque o grande problema nosso é que a gente acha que a gente tem que ficar fazendo sempre. Então, necessidade necessária é aquilo que realmente ele tem necessidade para a vida. E aí nós ensinamos e compreendemos que a postura é ele continuar crescendo, mudando, amadurecendo e não ter mais aquela necessidade. Para que ele não use isso de muleta. Senão ele vai ficar a vida toda dependente. Ele vai ficar a vida toda esperando que alguém pesque e dê o peixe a ele. Quando é que ele vai crescer? Quando é que ele vai mudar? Quando é que vai haver transformação na vida? Nunca. Tá? Então ele está trabalhando justamente com a ideia de necessidades necessárias, do qual você pode auxiliar para alavancar uma mudança. E você faz isso pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela pregação da palavra do Senhor. Então veja, nós estamos aqui falando o quê? Entre salvos, que não há a menor razão para a soberba. Lembre a discussão, por exemplo, dos apóstolos dizendo: Senhor, quem será que é o maior? O Senhor, sabendo que passava no coração, disse: olha, se você quer ser o maior, sirva a todos. Seja servo, seja humilde, não haja com soberba, tá? Visto unicamente que é pela graça que nós somos salvos. E aí, quando nós entendemos isso, queridos, faz toda e qualquer diferença nas nossas vidas. Vamos lá, vamos aos 2 textos? Primeiro, Efésios capítulo 2, versículo 10. Isso precisa ficar latente nas nossas vidas, nas nossas mentes, para que a partir de então faça diferença na forma de eu pensar e agir. Então, Efésios 2, 10 vai dizer assim, ó: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós entendemos que a salvação no Senhor, que me conduz às boas obras, e não são as minhas atitudes boas ou as minhas boas obras, é que me conduz à salvação. Por isso, quando você olha para Efésios, ele vai dizer o seguinte: olha, não tem como o salvo não praticar as boas obras. Porque é uma evidência da sua salvação, evidência da sua postura cristã, evidência da sua transformação. Então, todo salvo pratica o quê?
estas boas obras que Deus preparou. Tá? Então, é aquela ideia que sempre se tem de ajudar a velhinha a atravessar a rua, mas vai muito mais além do que boas ações diárias. Por isso que nós vivemos num tempo onde as pessoas dizem assim, olha, eu já fiz a minha boa ação do dia. Como se o que eu tivesse que fazer, ou como o passo para a eternidade eu já tivesse dado através realmente dessas boas ações. Já estou construindo a minha casa celestial, pus mais um tijolinho lá, através de coisas boas que eu possa fazer. Não é isso. Essas coisas boas é proveniente daquilo que está na minha vida. Porque sem Deus, sem a graça, sem o amor e a misericórdia de Deus, de maneira nenhuma eu conseguiria ver o próximo como próximo. Eu continuaria tendo uma visão soberba. Eu aqui e os outros lá. Porque eu sou melhor e mais do que os outros. Ok? Então veja só. A Bíblia vai olhar para nós e vai condenar de forma muito explícita e direta a soberba. E nós temos textos bíblicos que vão confirmar isso, dizendo o seguinte, olha só, Isaías 2, 11 e 12, dizendo, os olhos altivos dos homens são abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Isaías 2, 11 e 12. Então ele diz, o dia do Senhor está próximo, e quando o Senhor vier, todo aquele soberbo e altivo será abatido. Vai dizer assim, olha, não é dessa forma. A palavra final não vem de você, e você não produz nada. A única coisa que nós produzimos e é natural e essência das nossas vidas é pecado. E o pecado gera a morte. Por isso a graça divina, a graça vem de Deus, que gera vida eterna. Mudança, transformação de postura e de atitudes aí. Tá? Tanto que depois disso Malaquias 4:1 vai dizer, pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, que todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Malaquias 4:1. Ele olha e diz, o dia do Senhor vai vir, e vai arrasar, vai acabar com todas as pessoas altivas. Enfatizando para nós quais são as consequências. Consequências de um soberbo, consequência daquele que é altivo, consequência daquele que não consegue olhar o próximo como o próximo, é que ele será aniquilado e nada dele realmente vai ter para contar a história no sentido de que vai sobrar, vai realmente conduzir a lugares bons, mas o conduz à condenação. Fechando, queridos, hoje, né? Tiago 4, versículo 6. Tiago 4, versículo 6. As consequências aí do soberbo, né? Para a vida do soberbo. 4, 6. Vai dizer assim, ó. Tiago 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. E queridos, o Deus unigênito do Pai, Cristo Jesus, veio com humildade, nasceu numa manjedoura, sofreu atos do qual ele não precisava sofrer, para que eu e você pudéssemos ser realmente transformados, humildes, amar ao próximo e amar a Deus. As consequências que nós vimos aqui hoje foi que o soberbo não consegue olhar para Deus e ver Deus como um Deus soberano, superior, todo-poderoso, que merece toda adoração, mas ele olha para Deus e vê a Deus como aquele que está ali para o servir e agir de acordo com a sua própria vontade, a sua própria necessidade de utilidade. Segunda coisa é que nós falamos sobre o relacionamento com o próximo. Aquele que é soberbo não consegue olhar para o próximo e ver dele alguém que está caminhando ao lado, com as mesmas limitações, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, com necessidades, a ponto de eu precisar o auxiliar. Veja, o soberbo não vai auxiliar ninguém, porque ele não entende que os outros não precisam ser auxiliados, somente ele.
Porque ele não leva em consideração a outra pessoa. E a palavra de Deus olha para nós e diz, não, Jesus olha para as nossas vidas e diz que nós precisamos amar o próximo. E o próximo é aquele que necessita de algo que nós temos. E a principal delas é a palavra, é o amor, é a salvação em Cristo Jesus que vem pela pregação da palavra do Senhor. E também, aí sim, atenção ou atendimento às necessidades necessárias, que aí é uma qualificação que eu faço de necessidades. Porque não é porque eu quero um carro zero, é que isso me é necessário. Não é porque eu quero algo que isso me é necessário. Necessidades necessárias é aquilo que eu necessito para viver. É isso que a palavra de Deus, de uma forma geral, nos diz. Olha, se nós estamos vendo pessoas passando necessidades, e ela é uma necessidade real e verdadeira, da qual, olhando e observando, é real, verdade, ele diz, e se você tem condições, porque Deus lhe deu essa condição, por que não estender a mão? Por que não trazer aí essa ação de cuidado para com o próximo? Desde que seja uma necessidade necessária. Porque senão a pessoa está dizendo assim, olha, eu queria tanto um carro zero, queria tanto, mas ele vai dizer para você, olha, mas isso não é necessário. O necessário é comida, sua energia, sua água, a casa que você mora, de repente de aluguel, realmente roupas, de repente você não está tendo. Isso é uma necessidade necessária. São circunstâncias que nós temos que aprender ao que? Observar, para trazer essa mudança e estender a mão. Ok? Então, e por fim, ele olha para nós, também vai dizer que esse relacionamento pessoal precisa mudar. Deus precisa mudar as nossas vidas. Então, o soberbo precisa ser quebrantado. Precisa ser impactado pela palavra de Deus, para que gere nele uma mudança de postura. Caso contrário, quais são as consequências? Condenação. Ou a consequência. Condenação. Longe de Deus, longe do amor ao próximo, longe de amor a si mesmo no Senhor. Gera condenação, gera brasa viva, gera realmente estar longe do Senhor. E veja que se eu não estou mais realmente na árvore, se esse ramo foi tirado e jogado à parte, ele seca, e a única utilidade que ele vai ter é para ser queimado. Então ele olha para nós e diz, cuidado, porque a soberba nos faz ser ramos que são colocados à parte, que não tem mais utilidade, realmente na vontade, no desejo, na direção, no propósito, realmente do Senhor. Por isso ele diz que Deus de maneira nenhuma atende os soberbos, porém, ele diz, ele abençoa, ele agracia, ele sustenta e ele fortalece a vida dos humildes. E essa humildade está linkada à vontade de Deus, à submissão ao Senhor, ao conhecimento da palavra de Deus. Eles serão regenerados, sustentados, fortalecidos, consolados e herdarão o reino dos céus. Amém, irmãos? Dentro dessas circunstâncias que nós trabalhamos, desses pontos que nós falamos, alguma dúvida ou algo que chamou a atenção, os irmãos gostariam de compartilhar, falar, trazer para nós algo que chamou a atenção e gostaria de expressar? Ou dúvidas? Tranquilo até aqui? Semana que vem nós vamos encerrar, tá? Nós vamos falar sobre a cura para a soberba. Deixei um ponto um pouco menor para a semana que vem, porque daí a gente fecha o assunto. Nós vamos ter piquenique na quinta-feira, dia 1º. Senão a gente começa um assunto, quebra ele e aí perde a sequência na mente. Então a gente vai fechar semana que vem falando sobre essa cura da soberba. E aí sim, depois nós vamos falar e entrar aí sobre a lição que vai falar sobre o prazer. Certo? E aí nós vamos falar também que isso é um ídolo dos nossos corações. Que Deus continue generoso, sustentando, cuidando, amparando as nossas vidas dia a dia. Queridos, vamos orar ao Senhor, encerrando assim nosso estudo bíblico nessa noite. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, sustenta, Senhor Deus, a cada um de nós, fortalece-nos, Senhor, para que em todo tempo sejamos servos úteis, sejamos, Senhor Deus, vivos e vivificados pela Tua palavra, pelo Senhor, para que o nosso testemunho seja fiel.
Ampara e cuida, Senhor Deus, de cada um de nós. Ilumina-nos, Senhor Deus, para que em todo tempo possamos proclamar a Tua palavra, viver o Teu Evangelho, demonstrar o amor do Senhor a quem está à nossa volta. Sustenta-nos para que haja sabedoria, palavras sábias e atitudes que glorificam o Senhor. Ilumina, Senhor Deus, a nossa mente para que tenhamos condições de julgar a nós mesmos, tirar a trave do nosso próprio olho, para que possamos enxergar com clareza tudo que está à nossa volta e agirmos de forma a glorificar e a sermos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas. O Senhor Deus, ouve as orações de cada irmão aqui, ouve as orações, Senhor Deus, os pedidos, o clamor, sustenta, conforta e nos faça fortes, para que em todo tempo a Tua palavra seja vista, viva e vivifique a cada um de nós e aqueles que nós estamos realmente deixando e semeando o Teu Evangelho. O Senhor haja com misericórdia, com graça e amor. Sustenta, transforma e traga paz aos corações. Visita, Senhor Deus, os enfermos. Sustenta-os, cura-os, conforta-os. Faz a Sua vontade nas suas vidas. É a nossa oração, é também, Senhor Deus, o nosso conforto em saber que o Senhor está olhando por cada um de nós. Obrigado pela noite, obrigado que o Senhor vai nos dar descanso. E amanhã, Senhor Deus, o Senhor sustente, protege e cuida das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.